Vamos resolver a questão 1, questão do vestibular da UERJ. E ela fala o seguinte: em uma aula prática de ótica, um espelho esférico côncavo é utilizado para obter a imagem de um prédio. Considere as seguintes medidas: altura do prédio, 20 metros. Distância do prédio ao espelho, 100 metros. A distância focal do espelho, 20 centímetros. Tá? Então ele fala aí, ó, admitindo que a imagem conjugada se situe no plano focal do espelho, calcule em centímetros a altura dessa imagem. Então, perceba que ele está dando aqui, ó, a distância focal em centímetros, a distância, né, que é o P, em metros, né, e a altura da imagem em metros também. Então, a gente tem esse probleminha que a gente tem que acertar na hora que for fazer a questão. Lembrando dessa fórmula aqui, ó, a imagem, tamanho da imagem, tá? Dividido pelo objeto, ela é igual a menos, tá? Tem esse menos aqui, P', que é a distância da imagem ao espelho, dividido por P. E a gente vai precisar também da equação de Gauss, que ela é dessa forma aqui, né? 1 dividido por F é igual a 1 dividido por P mais 1, né? Dividido por P'. Mas a gente encontra também essa fórmula aqui, ó, é a mesma, tá? É a mesma que essa aqui que a gente encontra, que fizeram uma fatoração aqui para ficar mais fácil de resolver, que é o quê? A distância focal, produto, né? Dividido pela soma das distâncias ali da imagem e do objeto. Bom, então fica assim. Nesse exercício aqui, a gente vai utilizar a equação de Gauss desse jeito aqui, tá? Vamos só prestar atenção aqui que tem a distância focal, né, do espelho que está em 20 centímetros. A gente vai passar esse F para o quê? A gente vai passar 20 vezes 10 a menos 2. Quando a gente multiplica centímetro por 10 a menos 2, a gente está passando para metros, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou usar essa fórmula aqui, desse jeito. Então tenho que 20 vezes 10 a menos 2, certo? O P, 100, então 100 vezes P', dividido por P mais P'. Tá bom? Então a gente vai ter, ó, o P aqui é 100, né? Eu até pulei aqui, passei. O P é 100, poderia ter escrito logo, vou escrever, só apagar. Aqui tá, a gente sabe que o P é 100, então fica assim, dessa forma, né? 100, né? E aí eu vou multiplicar aqui, ó. 20 vezes 10 a menos 2 vai dar 0,2. Então, 0,2 vezes 100 dá 20, tá? Mais 0,2 vezes P' vai dar quanto? Vai dar 0,2 P'. Tá bom? E do outro lado eu tenho o quê? 100 P'. Aí agora passando para cá, passando para lá, multiplicando por menos 1, a gente vai ficar assim, ó. Você faz aí o passo a passo com calma, né? Tenho certeza que você vai conseguir fazer direitinho. Faz aí, para ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu faço aqui direto, tá bom? Mas você passa os números para cá, passa para lá, multiplica por menos 1 que você vai encontrar, tá bom? Então, eu vou ficar igual a 20, tá? Faz aí, você vai ter que encontrar esse aqui, tá? E aí, quando eu faço aqui, ó, 100 menos 0,2, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar 99,8, né? 99,8 P', que vai ser igual ao quê? A 20. A 20. E eu vou ter que P' dividido por 20 dividido por 99,8. Quando eu faço isso aí, aproximadamente, vou até botar aqui na calculadora para você ver, tá? 99,8, ó. 20, né? Tá vendo aí? Dividido por 90 na minha calculadora velhinha, por 8 vai dar quanto? Vai dar, ó, 0,20004. Então eu posso aproximar que o P' vale quanto? O P' vale 0,2 metros, tá bom? 0,2 metros. Tá. Agora a gente tem, ó, o P', a gente tem o P e a gente tem o tamanho da imagem. Só falta o quê? O tamanho do objeto. A gente falta o quê? O tamanho da imagem, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? Utilizando essa formulazinha aqui,
tá? Então vamos lá, vou fazer aqui bem, fazer de vermelho aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então eu tenho lá, tamanho da imagem é o que eu estou procurando. Então eu tenho, ó, imagem. O objeto tem que altura ali, ó, 20 metros, tá? O pelinho, ó, menos pelinha, tá certo? Menos pelinha. É 0,2. Ó, de novo eu dei um mole. 0,2 dividido pelo P, que vale quanto? P vale 100. Então, quando eu faço aqui, ó, eu vou ficar com a imagem, ó, 20 vezes 0,2. 20 vezes 0,2, 20 vezes 0,2 dá 4. Então, eu vou ficar com 4, menos 4, né, porque tem esse menos aqui, dividido por 100. Então, a minha imagem vai ser o quê? 4 dividido por 100 dá 0,4, certo? Então tem aqui, ó, menos 0,04, o quê? Metros. Ele quer e ficou em cima, né? Ficou aqui em cima. Deixa eu fazer aqui do lado. Então eu vou ficar com a imagem igual a menos 0,04 metros. Pô, mas ele quer em centímetro. Passando de metro para centímetro, a gente vai ter o quê? Vai ter que a imagem vale menos 4 centímetros. Tá bom? Mas agora é importante aqui uma coisa. Por que aparece esse menos? Esse menos aí, ele tem um significado. Tá bom? E vamos ver qual é esse significado. Apaguei ali, né? Vamos ver qual é esse significado. O significado aqui é esse, ó. Tá vendo aqui? A gente tem, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. I e O tem o mesmo sinal. Imagem direita em relação ao objeto. Olha aqui. A gente tem, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ficou em cima, né? Aí a gente não entende nada. Aqui ficou melhor. Né? Então tem aqui, ó. I e O tem o mesmo sinal. Então aqui, ó, são positivos, I e O são positivos em relação ao referencial de Gauss. O referencial de Gauss é esse aqui. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo? Eles têm, então quando a gente tem imagem e objeto no mesmo sentido, com o mesmo sinal, eles estão assim, ó, estão iguais. Agora, quando ó, I e O tem sinais contrários, imagem invertida em relação ao objeto. Então o objeto está aqui, a imagem está invertida em relação a ele. Tá bom? Então por isso esse sinal de menos aqui. É só para dizer que a imagem, nesse caso aí, ela vai estar invertida. A resposta certa, como ele pergunta ali, ó, é o quê? É 4 centímetros. Vendo? A gente vai ter o quê? Uma imagem mais ou menos isso aqui, ó. O objeto prédio aqui, tá vendo? Numa distância bem maior, é claro, tá? E uma altura também maior. E aqui a gente vai ter uma imagem numa distância bem menor, tá vendo? Mas só que invertida, tá? E mais próxima do espelho. Como a gente pode ver, o P, né, que é a distância do objeto, é essa distância aqui, né, o P, do objeto até o espelho, é o que? 100 metros. E a distância da imagem, né, da imagem até o espelho é quanto? 0,2 metros. Então a gente vê que isso aqui está fora de escala completamente. Tá bom? Então a gente encerra aqui a resposta certa dessa questão, 4 centímetros. Vamos resolver a questão 2. A questão 2 da FURB fala o seguinte: um grupo de campistas, em um dia ensolarado, defrontam-se com um problema. Eles possuem alguns palitos de fósforo, mas não possuem nada para acendê-los. Decorrido algum tempo, uma jovem lembrou que possuía dois espelhos esféricos, um côncavo e o outro convexo, para que o palito de fósforo pudesse incendiar utilizando-se a luz solar. Melhor seria empregar o espelho. Aí ele dá algumas condições aí. Então vamos lembrar aqui primeiro o que é o espelho côncavo e o convexo. Então repara aqui a gente tem o espelho côncavo, né? E aqui o convexo. E veja aqui, em uma determinada situação aqui, né? Os raios paralelos, né? A gente encontra todos os raios convergindo aqui para o foco. E você vê foco o quê? Foco real. E a gente observa aqui no espelho convexo, o foco
na verdade, aqui, ó, ele é o quê? O foco, ele é um foco virtual, tá bom? Aqui vê que os raios, né, convergem para cá, no espelho convexo. Então, o que que a gente precisa? A gente vai precisar, nesse caso, aqui, ó, convergir, né, aqui no espelho côncavo, tá bom? E como que a gente pode provar isso aí matematicamente, né? Matematicamente, a gente pode utilizar ali a fórmula de Gauss. Qual é a fórmula de Gauss? Eu sei que você sabe, é 1 dividido por F, né? Veja que na outra questão eu falei daquele macetinho lá, né? Do F igual a P vezes P' dividido por P mais P'. Mas aqui agora já é mais interessante usar isso aqui, para a gente poder provar o seguinte, ó. Sobre 1 dividido por P'. Olha só que interessante. Se a gente pensar aqui no Sol, a distância do Sol à Terra, né? Que o espelho estaria na Terra e o Sol está lá onde ele sempre esteve. Então o que que a gente iria pensar? Sempre não, né? O Sol, na verdade, tem 5 milhões de anos ali, né? Por volta. Então, o que que a gente ia pensar? Pensar o seguinte, é, a distância, que é o P, né? A distância do objeto, que no caso é o Sol, até o espelho, a gente considera ela como infinita, tá bom? A gente pode considerar aqui um número infinito, porque a gente vai botar um número tão grande aqui, que isso aqui vai dar o quê? Vai dar zero. 1 dividido por um número muito, muito, muito grande, ele vai tender a zero, tá bom? Então, isso aqui, ó, a gente diz que vale zero. E aí, matematicamente falando, a gente tem o quê? Ó? 1 dividido por F vai ser igual, aqui deu zero, igual a 1 sobre P', que é a distância do quê? Da imagem. Então, quando a gente multiplica cruzado, a gente vê o quê? Que P', né? Multipliquei aqui, ó, 1 vezes P' e F vezes 1 é igual à distância focal. Então, o que a gente concluiu aqui? Voltando aqui na imagem, ó. Quando o objeto, né, está muito, muito distante, a imagem vai se formar onde? No foco. Porque aqui, ó, a distância P', que é a distância da imagem, está se formando no foco. Eu botei até uma aspazinha aqui, mas não precisava, né? Então, a distância aqui, a distância focal é a mesma que a distância da imagem, tá bom? Então, a resposta certa, ó, a gente vai utilizar o espelho côncavo e a cabeça do palito, ó, aqui estaria a concentração, tá vendo? Aqui estaria a concentração. Já no espelho convexo, ó, a gente não teria essa concentração, muito pelo contrário, ó, ele espalharia, né, os raios solares. Aqui ele concentraria, né, aqui no foco da imagem. Então, ó, a melhor resposta aqui, né, na verdade a resposta correta é o quê? É a letra C, tá bom? É côncavo, tá? Côncavo e a cabeça côncavo e a cabeça do palito situada no foco. Então a resposta certa, eu vou botar aqui, é a letra o quê? É a letra E. Tá bom? A resposta certa é a letra E. Vamos ver a questão 3, uma questão da 6 Gran Rio, e ela falou o seguinte: um espelho côncavo cuja distância focal mede 40 centímetros, a imagem desse objeto é real e tem o mesmo tamanho que ele. Portanto, a distância entre o objeto e o espelho deve medir. Então, pessoal, olha só, isso aqui é uma questão teórica, tá? Só de você lembrar de um detalhe, você já teria resolvido. Qual é o detalhe? É esse aqui, ó. Eu vou colocar uma imagem aqui, e aí a gente tem, ó, se você olhar lá as situações do posicionamento do objeto no espelho côncavo, a gente percebe que quando a gente coloca o objeto aqui no centro de curvatura, tá? O que que acontece? A imagem vai ser, ó, real, tá vendo? Invertida, invertida e de mesmo tamanho. Então, a imagem é real invertida do mesmo tamanho. Então, só para lembrar, a imagem aqui, né? O que que a gente sabe isso aqui? Que a gente tem o objeto, certo? O objeto, e a gente tem a imagem, né? A imagem, nesse caso aqui, né? O tamanho da imagem, ela vai dar um negativo aqui na frente, só para a gente saber que ela é invertida em relação ao objeto, tá bom? A gente teria que lembrar tudo isso para resolver essa questão.
tá? Na verdade, a gente poderia resolver de cabeça. Por quê? Olha aqui, ó, distância focal 40 centímetros. A gente sabe que a imagem está em cima do centro de curvatura. O centro de curvatura, que o objeto está no centro de curvatura e a imagem está no centro de curvatura. O centro de curvatura é igual a 2 vezes o quê? A distância focal. Ele dá ali a distância focal, a gente já mata a questão, tá? 2 vezes 40 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 80 centímetros. Então a gente já mataria a questão só lembrando disso aqui, da teoria. Mas caso a gente não lembrasse, a gente ia ter que fazer desse jeito aqui, ó. I dividido por O vai ser igual a menos P', né? Dividido por P, certo? Só que esse meu I, ele é igual ao O, tá? O tamanho. Mas a gente sabe o quê? Então, eu posso colocar aqui, ó, que o I, que o objeto, né, é igual ao quê? É igual a X. E que a imagem também vai ser igual ao X, ele tem o mesmo tamanho. Só que eu tenho que levar junto esse sinal aqui, ó, esse sinalzinho de menos aqui, ó. Então eu vou ficar com o meu aqui, ó, menos X, tá? Porque para ela indicar que a imagem é o quê? Invertida, né? É o inverso do objeto, tá bom? Então, ó, agora eu ficaria como aqui? Ficaria menos X, certo? Dividido por X, que vai ser igual a menos P' dividido por P. Então eu corto, ó, esse menos com esse menos, esse X com esse X. Aqui eu vou ficar com 1 e 1. Né? Então isso me dá o quê? Que P é igual a P'. Tá bom? Ué, mas aí resolveu? Não. Aí agora a gente vai utilizar a fórmula, né, de Gauss, que é o quê? É 1 dividido por F, que vai ser igual a 1 dividido por P, mais 1 dividido por P'. Ele quer saber o quê? A distância entre o objeto e o espelho deve medir. Então ele quer o quê? A distância entre o objeto e o espelho. Ele quer o P. Então vamos lá. Eu tenho 1 dividido por F. F é quanto? 40. O P mais o quê? Mais 1 dividido P', ó, é igual a P. Então eu coloco aqui P. Tá? Tá vendo o trabalho que você tem todo para fazer se você não lembra aqui dessa teoria? É importante a gente estudar a teoria, lembrar ali. Você vê até que do lado aqui, com esse esquema, ó, vê que o objeto e a imagem estão na mesma distância. Tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou ter 1 dividido por 40, vai ser igual, ó, soma em cima, né? 2 dividido por P. Tá? Vou multiplicar cruzado, né? 1 vezes P, 40 vezes 2. Então eu tenho aqui, ó, 1 vezes P vai ser P, 40 vezes 2 vai ser o quê? 80 centímetros. Isso nos dá como resposta certa o quê? A letra D, né? A letra D. Letra D aqui, marcar aqui pra gente, ó, letra D. Tá certo? Viu como é que é importante a gente estudar a teoria? A gente resolveria a questão muito mais rápido. Tá bom? Mas de qualquer forma, eu resolvi das duas maneiras. O P é a distância do objeto ao espelho, 80 centímetros. Resposta certa, letra D. Vamos resolver a questão 4. E a questão 4 é uma questão da SpaceX. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que quando o seu rosto está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem é direita e 3 vezes maior do que o tamanho do rosto. O tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura são respectivamente. Então, uma coisa aqui importante é lembrar o quê? Que no espelho convexo, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Então, no espelho convexo, a imagem vai ser sempre menor. Ele está falando aí que a imagem é o quê? É direita e 3 vezes maior. Então, só pode ser o quê? Um espelho côncavo. Provavelmente, essa imagem vai estar entre o foco... Provavelmente não. A imagem vai estar entre o foco e o espelho. Tá bom? É uma característica que a gente tem. E a gente percebe aqui, ó, uma coisa. Tá vendo aqui? A gente tem, ó, lembrando sempre desse detalhe, tá? I e O tem o mesmo sinal, imagem direita em relação ao objeto. Então aqui, ó, objeto e imagem tem o mesmo sinal, ó.
Aqui a gente tem o objeto e aqui a imagem tem o mesmo sinal, porque ela é direita em relação ao objeto. Agora, quando tem sinais contrários, ela é invertida, igual a gente está aqui, tá bom? E perceba que, como eu falei, ó, o foco e o espelho, a imagem, o objeto, né, está entre o foco e o espelho, e aí forma uma imagem 3 vezes maior, tá bom? Lembrando, o espelho convexo, a imagem sempre vai ser virtual direita e menor. Espelho convexo, imagem virtual direita e menor. Então vamos resolver agora a questão. Como que fica? Eu tenho, ele fala ali, ó, se o rosto está, então eu tenho pelinha, tá bom? Eu tenho pelinha, já é um começo, né? Eu tenho o pelinha, não, perdão, o P, né? O rosto é o P. O rosto é o P, errei aqui. Tem o P, né? Que é o P a gente usa como distância do objeto e o pelinha a gente usa como distância da imagem, né? Da imagem ao espelho. Então vamos lá, eu tenho um P que vale 30 centímetros. 30 centímetros. Eu não tenho o pelinha, que é exatamente o que ele quer, né? O tipo de espelho comprado pela Jovem e o seu raio de curvatura são, respectivamente, na verdade, ele não quer o, o pelinha, né? Ele quer o raio de curvatura, então a gente não tem o pelinha. A gente não tem o pelinha, tá? O raio de curvatura é igual o quê? O raio de curvatura é igual ao centro de curvatura, né? A gente sabe, 2 vezes f, tá bom? Então, 2 vezes a distância focal, a gente vai precisar encontrar a distância focal. E aí ele fala que a imagem, ó, a imagem, né, 3 vezes o objeto. Então, se o objeto tem x centímetros, a imagem vai ter 3x. Então, posso usar aquela formulazinha, né? Imagem dividido pelo, que é o do aumento linear, né? Menos pelinha dividido por P, tá? Então vamos lá, a imagem vale 3x, o objeto vale x. Eu não tenho pelinha, então vou botar aqui menos pelinha, tá? Dividido por P. O P vale quanto? Vale 30. 30, certo? Então eu posso simplificar aqui, ó. Simplifiquei. Eu vou ficar com 30 vezes 30, 90. Então eu tenho que pelinha vai valer o quê? 3 vezes 3, 90, menos 90. Então esse menos aqui é para indicar alguma coisa, né? Que a gente sabe o que é. Menos 90 centímetros, tá? Menos 90 centímetros por quê? Vamos lembrar aqui, ó. Quando a gente faz... Eita, agora ficou tudo em cima, ó. Aqui, não sei se está dando para ver. Mas está vendo aqui? A imagem está se formando aqui. Aqui é negativo. A gente está orientando para cá positivamente. Então a imagem está formando para cá. Essa distância aqui, ó, ela é negativa. Tá bom? Ela está orientada para cá positiva e para cima positiva. Então se a imagem dá invertida, ela é negativa. Tá bom? Se a imagem deu para cima, ó, orientada aqui, ó, para cima positivo, para a esquerda aqui é positivo. Tá bom? Então essa distância pelinha aqui, ela é o quê? Negativa. Então por isso que a gente encontrou menos. Certo? Então vamos continuar. Ótica tem bastante teoria, então a gente tem que estudar bastante a teoria para não errar esses detalhezinhos. Então agora a gente vai usar a equação de Gauss, que é 1 dividido por f, né, que é a distância focal, que vai ser igual ao quê? 1 dividido por p mais 1 dividido por pelinha. Tá? Então vamos lá, vamos substituir. 1 dividido por f. O f é quanto? A gente achou em alguma vez? A gente não sabe. É o que a gente está procurando. O P vale 30 centímetros. Então, eu tenho 1 dividido por 30. E o pelinha vale quanto? Menos 90. Ó, menos 90. Tá? Então, vamos fazer esse MMC aqui. Antes, eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Eu sei que você sabe, mas eu vou te lembrar disso aqui. Ó. 1 dividido por 30 menos, né? Menos o quê? Menos 1 dividido por 90. Esse menos multiplica aquele mais ali. Dividido por 90. Então, eu vou tirar o MMC, mas só daqui, tá? Não vou passar para cá, não. Então, eu vou ficar aqui, ó. Aqui vai valer 3, certo? E aqui vai valer quanto? Vai valer 1, né? Então, eu vou ter, ó, 1 dividido por F, dividido por 90, né? Porque o MMC é 90. Então, eu vou ficar 3 vezes 1, 3, menos, né? 1 vezes 1, 1.
Tá vendo por que eu não multipliquei tudo ali? Para não complicar. Então vamos lá. Fiquei 1 dividido por f igual a 3 menos 1, 2 dividido por 90. Vou multiplicar cruzado, ó. Então vou ficar com 2f's igual a quanto? Igual a 90. 90. Tá bom? Então, f vai ser igual a 90, quase que eu passei aqui, dividido por 2. Então, f vai ser igual a quanto? A 45. Veja que em algum lugar que eu coloquei, e está aqui, ó, eu disse que o centro de curvatura, o raio de curvatura, tá? É igual a 2f. Então, eu já teria aqui a resposta. 2f igual a 90, né? 90 o quê? 90 centímetros. 90 centímetros. Então, vamos lá, vamos ver. O que ele está perguntando aqui? Vamos encontrar qual é a resposta certa, tá? Vamos ver qual é a resposta certa. Então, como eu falei, o espelho tem que ser côncavo, né? Expliquei ali por quê. Então, já vou detonar essas aqui, ó. Essa aqui não pode, quem é convexo não pode, quem é convexo não pode, tá bom? E aí ele fala mais algumas coisas aqui. Então, só pode ser côncavo. Côncavo e maior que 60 centímetros? A resposta certa. Igual a 30? Não, a gente achou quanto? A gente achou 90, né? Côncavo menor que 30? Não, então a resposta certa é qual? A resposta certa é a azulzinha aqui, tá? Que é a letra A. Tá bom? Então a resposta certa é a letra A. Estude sempre bastante teoria em ótica para você. Aliás, física, você tem que estudar teoria, não é só ficar ali na matemática. Tá bom? Vamos resolver a questão 5, uma questão do vestibular da UF. E ela fala o seguinte: um rapaz utiliza um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 40 centímetros para barbear-se. Quando o rosto do rapaz está a 10 centímetros do espelho, a ampliação da imagem produzida é... Então ele quer saber o aumento linear, né? A ampliação da imagem. Então vamos pensar aqui. O que ele nos dá aqui? Ele fala o seguinte, ó. Está a 40 centímetros e o raio de curvatura é igual a 40 centímetros. Então ele está a 10 centímetros do raio de curvatura. O raio de curvatura, como a gente viu, é igual, né? Porque tem hora que a gente usa C, tem hora que a gente usa o centro de curvatura, né? Que é o raio. É igual a 2 vezes a distância focal. Tá bom? Então se eu tenho aqui, ó, o raio de curvatura ou centro de curvatura. Estou botando C aqui, mas é a mesma coisa. Tá bom? Vou até escrever aqui, tá? Para você não ter dúvida. Ó, raio de curvatura. Bom, é 2 vezes a distância focal. Tá? Então, se ele está dando aqui que é 40 centímetros, então ó, 40 centímetros é igual a 2 vezes a distância focal. A distância focal vai ser igual a 40 dividido por 2. Tá bom? A distância focal vai ser igual a quanto? 20 centímetros. Até aí tá tranquilo, né? Então vamos lá. E ele dá também, ó, a distância do quê? A distância P, ó, que é, o rapaz está a 10 centímetros, então é P. Do espelho, tá? Aí, o aumento lá linear, a gente vai calcular como? É menos P' dividido por P. É o que ele quer saber, tá bom? Então, a gente precisa calcular quem? Precisa calcular o P'. Então, vamos lá, utilizando a equação de Gauss. 1 dividido por F igual a 1 dividido por P. Veja que eu só usei o macete na primeira questão, depois eu não usei mais, tá bom? Mas foi só para mostrar a vocês que eu tenho certeza que deve ter no livro, a apostila de vocês, mas eu sempre estou usando isso aqui porque eu acho melhor, tá? Mas aí fica no seu critério sempre que eu falo, sempre como eu venho falando, tá? Fica no seu critério. Então eu tenho aqui a distância do objeto, que tenho 1 dividido por 10, né? E mais 1 dividido por P'. Porque é o que a gente precisa justamente para fazer aqui, tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Olha só, eu vou fazer um macete aqui. Aqui talvez fosse uma questão interessante para fazer com aquela outra forma. Eu vou até fazer dos dois jeitos para ficar legal, para você visualizar. Mas aqui eu vou utilizar um macete, tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Você pode tirar o MMC também. Vamos tirar o MMC? O MMC entre 20, 10 e P'.
vai ser quanto? Vai ser 20, né? 20 pelinha. Então, eu vou ter aqui, ó, pelinha, ó, 2 pelinha, e aqui quanto? 20, tá? Faz o teste aí. Vou fazer aqui, né? Já que a gente está aqui, ó, 20, 10 e pelinha. Olha como é que faz. Ó, já vou direto aqui, vou no 10, né? 10, certo? Então, eu vou ter 2, né? 2, aqui eu vou ter 1, e aqui eu vou ter pelinha. Então, eu vou por 2, aí eu vou ter 1, 1, e aqui de novo pelinha. Já está sumindo ali, né? Vocês nem me avisaram. E então, eu vou ter aqui, ó, pelinha, tá bom? E aí eu vou ter tudo embaixo e vou ficar com 20 pelinha, que foi o nosso MMC. Tá? Então, vou ficar pelinha igual, ó, a 2 pelinha mais 20. Tá certo? E aí a gente sabe que fez o MMC aqui. No caso da equação, a gente não precisa colocar o denominador. Tá? E aí tem toda uma matemática básica aí que, se você não sabe, tem que correr atrás. Tá bom? Então, eu vou passar para cá, vai ficar, ó, pelinha menos 2 pelinha. A gente já está aqui em física, já, ó, no segundo ano do ensino médio. Normalmente, ótica é dado no segundo ano do ensino médio. Então, essas continhas aqui que a gente está fazendo, MMC, essas coisas aí, você já tem que saber. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Pelinha, então, eu vou ter o quê? Menos, né? Pelinha, né? Igual a 20 centímetros. 20 centímetros. Olha aqui, então, ó, pelinha vai ser igual, ó, a menos 20 centímetros. Vou fazer do outro jeito, né? Que eu falei que ia fazer. Do macete. Ó, VF igual a P vezes pelinha dividido por P mais pelinha. Só para ver se vai dar certo também. E aí eu tenho que a distância focal vale 20. Produto aqui, ó, vale 10 pelinha. 10 mais pelinha. Né? Então, quando eu multiplico cruzado, eu vou ter, ó, 20 vezes 10 vai dar 200, mais 20 pelinha é igual a quanto? Igual a 10 pelinha. Vou passar para cá, então vou ficar, ó, 20 pelinha menos 10 pelinha igual a menos 200, tá? E aí eu fico com 20 menos 10, vou ficar com 10 pelinha menos 200, pelinha menos 200 dividido por 10, pelinha igual a quanto? A menos 20 centímetros. Tá? Fiz dos dois jeitos, ó, dá o mesmo resultado. Tá? E você escolhe a matemática que você quer usar. E a gente está querendo calcular ali, ó, o A, né, que é o quê? A menos pelinha dividido por P. Então, o A vai ser igual ao quê? Ó? Menos 20, cuidado para não errar o sinalzinho aqui, né? Dividido por 10, que é o P. Então, vai ser quanto? Ó? Menos vezes menos vai dar mais, 20 dividido por 10, 2. Então, aqui a gente não tem unidade, tá bom? O A vale 2. A resposta certa, ó, resposta certa é o quê? É a letra C, 2, tá bom? Encerrando essa fase aqui, vou fazer 5 questões de cada. Até a próxima.